Histórias horripilantes Doppelganger. Um jovem estudava no centro da cidade e morava em um bairro mais afastado. Seu pai também trabalhava no centro e por isso o jovem pegava carona com seu pai até em casa. Geralmente esperava mais ou menos 1 hora, que era o tempo do pai dele sair do serviço e buscá-lo em frente à faculdade, que apesar do local ficar deserto no horário, que era à noite, o jovem nunca teve problemas com isso. Um dia algo estranho aconteceu. Enquanto esperava seu pai chegar, o jovem ouviu alguém assobiando e olhou para a direção de onde vinha o som. O jovem vê um homem parado na esquina e percebe que era seu pai. Ele fica muito confuso, pois não entende por que seu pai estaria parado em uma esquina, porque estava assobiando, já que era algo que ele não costumava fazer, e porque estava sem o carro. Foi nesse momento que na outra esquina vira um carro e buzina. O jovem olha e percebe que era seu pai chegando. Ainda confuso, o jovem olha para outra esquina, onde estava o homem, que ele tinha certeza que era seu pai, e não vê mais ninguém lá. O jovem entra no carro de seu pai e comenta o que aconteceu. Seu pai dá uma risada e comenta brincando que ele deveria ter um irmão gêmeo perdido ou um sósia. Os dois começam a rir da situação e esquecem da história enquanto conversam sobre o dia de cada um. No domingo, os dois estavam aproveitando o tempo livre para fazer reparos na casa e tiveram que ir a uma loja de ferragens. Enquanto andavam pela loja, os dois se separam para pegarem as peças que precisavam com mais eficiência. Quando o jovem começa a ouvir o assobio novamente, ele fica assustado e olha para a direção do som e vê novamente o homem idêntico a seu pai parado do outro lado da rua, observando os dois dentro da loja. O jovem corre até seu pai, que estava mais no fundo da loja, para mostrar o homem. Mas quando os dois chegam na frente da loja, o homem não estava mais lá. O pai diz ao jovem para esquecer a situação e que era normal ver pessoas parecidas com outras. Apesar das palavras do pai, o jovem só ficou mais paranoico com a situação. Ver uma pessoa parecida com outra era normal, mas ver 2 vezes na mesma semana e com a mesma atitude sinistra, com certeza não era normal. Quando volta para a faculdade, o jovem comenta o que aconteceu com um amigo, que diz para ele que parece uma história de Doppelganger. O jovem nunca tinha ouvido falar nisso e pergunta o que era. Seu amigo explica de forma superficial que era uma lenda germânica sobre um sósia que todo mundo tem, que anda por aí e que ver um deles seria um mau presságio. O jovem fica curioso sobre o assunto e decide pesquisar. Ele descobre algumas teorias estranhas e uma delas o deixa arrepiado. Ele lê uma teoria que diz que existem vários universos ou multiversos e que em cada multiverso existe uma versão diferente da mesma pessoa. Por exemplo, em um universo você pode ser um homem solteiro e solitário, e em outro multiverso um homem casado e popular. Mas a parte assustadora é que alguns acreditam que às vezes uma dessas versões fique consciente da existência de outros universos e descobre como atravessar para os outros diferentes multiversos, ficando obcecado em matar todas as versões de si mesmo para ser a única versão de si mesmo em todos os multiversos. Assustado com as coisas que leu, mas ainda tentando se manter cético, depois de ler tanta coisa assustadora, o jovem continua seu dia como faria normalmente. Alguns dias se passam e nada de estranho acontece, até que uma noite, enquanto esperava por seu pai como de costume, o jovem percebe que seu pai estava muito atrasado e isso não era normal. Ele começa a ficar preocupado e liga para seu pai, que não atende. Ele começa a imaginar
que seja porque estava dirigindo. Ele liga para o serviço de seu pai e é informado que o pai dele não tinha ido trabalhar. O jovem fica assustado, pois tinha visto seu pai saindo para trabalhar e começa a ficar preocupado que alguma coisa poderia ter acontecido, como um acidente ou algo pior. O jovem então decide pegar um táxi e no caminho vai tentando ligar para seu pai sem sucesso e fica desesperado imaginando as várias possibilidades do que havia acontecido. Seu pai era sua única família, ele tinha perdido a mãe quando era criança e seu pai o criou sozinho. Quando chega em casa, o jovem se apavora ao ver a polícia e os bombeiros em frente à sua casa que estava destruída por um incêndio, mas fica aliviado ao ver seu pai em frente à casa conversando com um policial. O jovem vai até seu pai e pergunta o que aconteceu. Ele diz que quando estava trabalhando recebeu uma ligação do vizinho, avisando que a casa estava consumida por chamas, mas que já tinha chamado os bombeiros. O pai disse que os bombeiros estavam procurando a origem do fogo e que a polícia avisaria se teriam que abrir uma investigação, mas que por hoje eles teriam que dormir em um hotel. Os dois entram no carro e durante o caminho o jovem tem uma sensação ruim ao lembrar de que havia ligado no serviço de seu pai e eles lhes disseram que seu pai não havia ido trabalhar, ou seja, seu pai mentiu ao dizer que recebeu uma ligação no trabalho. Algo não estava certo e o jovem pensa em questionar seu pai, até que seu pai começa a assobiar. Gostou do